E aí, será que o Donald Trump é o anticristo? Tem um pessoal aí que está começando a supor isso, né, que ele seja o anticristo. E nesse vídeo eu quero falar sobre isso, e eu quero falar também como identificar realmente o anticristo. Então fica comigo até o final desse vídeo, já aproveita, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o like e compartilhe também com outras pessoas. A gente precisa entender, antes de tudo, que o anticristo ele tem características específicas que, se a gente observar, a gente vai poder notar se realmente alguém é ou não o anticristo. E eu gostaria de compartilhar uma passagem bíblica com vocês, uma primeira passagem, que se encontra em 2 Coríntios, no capítulo 11, no verso 14 e 15, que diz assim: "E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas palavras." Eu acho essa passagem interessante, porque normalmente as pessoas, quando querem mostrar como que é o inimigo, né, como que é Satanás, pintam ali um monstro com chifres, vermelho, aterrorizante, mas na verdade o próprio texto aqui está dizendo que ele se apresenta como um anjo de luz. Então ele se apresenta como algo atraente, aparentemente bondoso, com boas intenções, mas no final ele quer te levar para o abismo. Então, assim como ele age, o anticristo, que é ministro dele, vai agir também. Aparentemente vai ser alguém de luz, vai ser alguém bom, alguém agradável, mas aquela história, né? Se você observar bem, você vai começar a perceber certas incoerências, ver verdades misturadas com mentiras. E assim, quem não for firme na fé, quem realmente não tiver essa atenção, vai sendo enganado, vai sendo iludido por essa pessoa. E é interessante também que, com certeza, ele vai ter um poder de persuasão muito grande. E a maioria das pessoas vão gostar dele, porque não tem como alguém dominar se a maioria não gostar dele. E você há de concordar comigo que o Donald Trump, ele, apesar de ter um público muito forte do lado dele, né, até porque senão não seria presidente dos Estados Unidos, mas ele é aquela história, né, tem muita gente que o ama, também tem muita gente que o odeia, certo? Então isso fica mais difícil de alguém exercer domínio quando também ele tem um nível de rejeição também muito grande, mesmo com bastante apoio. Então é importante a gente observar isso. E assim, eu não estou aqui para defender o Donald Trump, eu não sou nem fã de político nenhum, né, mas a gente também precisa ser sensato para não criar, às vezes, teorias, sabe, fora de sentido, também não perder tempo, às vezes, com coisas que não compensa, certo? E é muito importante a gente avaliar isso. Eu não conheço ele totalmente, não vou aqui, é um cara bonzinho, inclusive tem até atitudes deles que eu tenho discordâncias, mas a gente precisa ser sensato também nas nossas suposições, nas nossas avaliações, né. Uma outra passagem que eu também queria compartilhar com vocês se encontra em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3 e 4, que diz assim: "Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio." Isso aqui é muito interessante. O anticristo também ele tem uma característica de se opor a Deus, de querer estar no mesmo lugar que Deus, sabe? E isso é importante te observar também. O Trump, ele é uma pessoa que, inclusive, já até deu algumas declarações sobre Jesus Cristo. Nessas declarações ele exalta, né, a Cristo,
Ele é uma pessoa que não vejo ele se opondo à igreja, não vejo ele se opondo a quem tem essa fé, certo? É como eu disse, não vou dizer que ele é um cara bonzinho, que ele é um exemplo de cristão, não posso aqui afirmar isso, mas a característica uma característica bem certa do anticristo é que ele se opõe realmente a Deus e àqueles que o seguem, né. E ele quer se assentar no trono de Deus, ele quer ser adorado como Deus é, certo? Então, essas são características claras do anticristo. E aí eu não percebo essas características no Donald Trump. Ele pode às vezes ter o ego dele e tudo mais, mas não vejo ele querendo recorrer à adoração a si, se colocando como alguém para ser adorado, certo? E uma outra passagem também se encontra em 2 Tessalonicenses capítulo 2, ainda, no verso 9, que diz assim: "E esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira." Olha só, vai falar também que o anticristo, ele vai ter poder de fazer sinais, milagres, prodígios, né, poder ali do próprio Satanás. E aí, a gente tem que observar isso, né. Você vê o Donald Trump fazendo esses milagres, esses prodígios, esses sinais, eu pelo menos não vejo. Então, claramente aqui as características do anticristo não dá para se aplicar ao Donald Trump. Agora, eu não sei no futuro, tá, eu não sei se no futuro, de repente, ele vá se opor à igreja, não sei se ele pode ter um comportamento diferente, mas pelo menos pelo que nós vemos hoje, não tem como a gente ficar seguindo essa ideia de que ele seria o anticristo, né. Eu acho que mais importante é que a gente tenha uma mentalidade para trabalhar a nossa vida espiritual. Às vezes as pessoas ficam criando muitas suposições, teorias de conspiração, entendeu? E às vezes deixa de lado o que é mais importante, que é trabalhar a nossa fé para estar pronto para momentos difíceis, momentos, às vezes, perseguição, estarmos prontos para a volta de Jesus, que é o que mais importa, certo? Então, essas são as características do anticristo, é alguém que se opõe a Deus, que quer estar no lugar de Deus, quer ser adorado como ele é, né, se passa como alguém de luz, como alguém bom, conquista a maioria das pessoas, né. Ele também tem essa capacidade de exercer milagres, prodígios, que chame a atenção das pessoas e assim conquiste elas. Então, se alguém tiver essas características, a gente pode ter essa pessoa como um anticristo, tá. Mas se não tiver, a gente tem que ter muito cuidado que sair afirmando esse tipo de coisa, certo? Então, essa é a mensagem de hoje. Que Deus abençoe você. Lembre-se de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal e compartilhar também com outras pessoas. E até o próximo vídeo.